queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Atos capítulo 1. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniu Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. As mulheres estavam juntos e entre elas estava Maria, mãe de Jesus, e também com os irmãos dele. Capítulo 2, versículo 42 e os seguintes, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diga comigo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar nesta hora. Amado Deus, mais uma vez nesta noite, levantamos os nossos olhos para o Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro, Senhor. Tudo que precisamos vem do Senhor. E nesta noite, Senhor, eu quero pedir que a Tua palavra trabalhe nos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, nos desperte. Que a Tua palavra nos anime. Que a Tua palavra, Senhor, renove nossas forças e a nossa esperança no Senhor. Porque, ó Deus, tudo o que nós precisamos vem de Ti. Nós podemos confiar. O Senhor não nos abandona. E eu sei, ó Deus querido, que esta noite o Senhor tem algo para falar aos nossos corações, e eu te peço que esta palavra fique bem gravada nas nossas vidas. E ela comece, Senhor, como já foi declarado nesta noite, como uma semente, como uma semeadura. Ela possa, Senhor, nesta noite encontrar lugar nos nossos corações como uma terra fértil e começar a produzir o resultado que o Senhor espera, Senhor, através da Tua palavra alcançar nas nossas vidas. E todos os dias nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria nesta noite falar ao teu coração, trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E nós começamos lendo este livro de Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos, ele está completamente ligado à igreja de Cristo.
porque foi nesse livro aonde nós conhecemos a história, o aparecimento da igreja. É nesse livro que nos é contado quando o povo de Deus foi chamado pela primeira vez de seguidores de Jesus, de cristãos. É nesse livro que nós vemos como esta igreja ela explodiu, como ela cresceu. E é uma receita para nós aqui nessa noite, da parte do Senhor, do que Ele está se movendo nesses dias para fazer, através da sua noiva, em especial, nesta noite, para essa igreja, através da sua palavra. E nesse livro de Atos nós conhecemos aqui, então, esta igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja, que experimentou na sua história uma das maiores promessas de Jesus. Nós começamos no capítulo 1, verso 12, mas a partir do versículo 8, nós vemos Jesus se despedindo da igreja, aonde ele traz uma promessa, ele chama a igreja para estar atenta a uma promessa, e ele disse: olha, não se afastem de Jerusalém, nos próximos dias permaneçam, porque vocês receberão o dunamis, receberão o poder do alto, receberão o revestimento, vocês vão receber algo que vai mudar a história de vocês como igreja, algo que vocês ainda não experimentaram. Diga comigo: o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, foi algo que a igreja ainda não havia experimentado. E eles ficaram, nós vemos aqui o texto dizendo que eles permaneceram, estavam reunidos ali, haviam muitos discípulos reunidos, quando eles aguardavam este acontecimento, esta promessa do Senhor, aonde Ele envia o Consolador. E a Bíblia nos fala que essas pessoas, esta igreja, eles estavam reunidos, assim como nós estamos nesta noite, talvez de uma forma mais, não muito conservadora, cada um sentadinho na sua cadeira. Eu acredito que eles estavam mais amontoados, mais juntos. Era uma casa não tão grande, talvez, como esta. Havia muita simplicidade no meio daqueles que ali estavam, mas eles estavam juntos. Diga comigo: juntos. Amados, o poder da igreja está na sua unidade. O poder da igreja está na sua união, está nesse ajuntamento. É isso que faz com que o nosso inimigo, Satanás, ele trema. E outras coisas também. Mas quando ele olha uma igreja que tem o mesmo propósito, que está com a mesma visão, que está na mesma cadência, na mesma marcha, que fazem as mesmas coisas, que se firmam, se baseiam nas mesmas palavras, nas mesmas promessas, nas mesmas doutrinas, acreditam nessas promessas, declaram essas palavras, o inimigo, ele treme, porque ele sabe que vem chumbo grosso para ele. Esta igreja, eles estavam ali reunidos em oração. Eles, quando estavam nesse momento orando naquela casa, naquele lugar, aconteceu algo sobrenatural. A história diz que eles foram batizados pelo Espírito Santo e eles se tornaram, para nós, o testemunho de como deve ser a vida de uma igreja baseada em Cristo Jesus. Mas existia ali um detalhe. E é sobre esse detalhe que eu quero chamar a sua atenção, é para esse detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Um detalhe que acompanhava esse grupo durante todo o tempo da sua jornada. Um detalhe que foi responsável por este derramar do Espírito Santo de Deus. Um detalhe que chamou, que fez com que essa igreja explodisse da noite para o dia, ela crescesse para a glória de Deus em conversões de almas e muitas vidas que queriam ouvir a pregação do Evangelho, queriam ouvir falar de Jesus. E houve um acréscimo naquela igreja e ela estrondosamente cresceu.
Um detalhe que também trouxe esta conversão, esse crescimento, através dos milagres que ali aconteciam no meio daquele povo. Talvez você nessas horas já deve estar entendendo qual é o detalhe que eu vou dizer. Talvez nesta hora o Espírito Santo, sem muito trabalho, ele já convenceu você nesta hora sobre o que foi o mais importante que esta igreja prezou, que fez ela chegar nesse nível. Esse detalhe era a oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, a oração faz a diferença na sua vida. A oração faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Talvez você que entrou aqui nesta noite não saiba orar como outros oram, não tem palavras, não tem muito vocabulário. Talvez você não tenha muito jeito com a oração, mas eu quero te dizer uma verdade: Deus não está preocupado com esse detalhe. Isso é supérfluo. Saber falar bonito é supérfluo. É um detalhe não muito importante. Porque Deus, ele não está atento a isso. Deus está atento ao que está dentro do meu e do seu coração. A sinceridade, quando nós na nossa simplicidade falamos com Ele, como se estivéssemos diante dEle cara a cara e sabemos que Ele está ouvindo. Por isso, não se envergonhe. Por isso, não seja tímido na presença de Deus. Por isso, não retarde o processo do agir do Espírito Santo de Deus, que Ele deseja fazer na sua vida, na vida da igreja, através da sua oração a Deus. Alô, você está aí? Graças a Deus. Amados, aquela igreja, ela conhecia um poder. Ela foi possuída pelo Espírito Santo. Ela foi cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquilo que de mais importante nós podemos experimentar nesses dias, porque Ele é o poder. A Bíblia, Jesus disse que Ele derramaria sobre todos o poder. Esta palavra do grego dunamis, que significa dínamo, esta é uma palavra conhecida, que é um gerador de energia constante, e também pode significar o power, o explosivo. Tudo isso para que você entenda que o Espírito Santo de Deus é muito poder, e é isso que Deus quer revestir cada um de nós, deste poder. Essa igreja, ela conhecia o Espírito Santo, mas o que fez com que o Espírito Santo fosse chamado, fosse invocado e estivesse presente ali, sendo derramado sobre eles, foi porque esta igreja antes, porém, conhecia o poder da oração. Aleluia! A oração é algo poderoso. Mesmo em meio a tantas adversidades, esta igreja, ela permanecia constante, ela permanecia firme, sempre orando. Vinham as lutas, sempre orando. Veio a perseguição, sempre orando. Veio o apedrejamento de Estevão, sempre orando. A igreja se espalhou por vários lugares, sempre orando. Ela entendeu que a oração era o seu combustível. Deus quer que você e eu nesta noite nos atentemos a esse detalhe. Esta igreja sabia que quando se posicionava em adoração a Deus, quando ela se posicionava em súplicas a Deus, Deus ouvia o seu clamor e Deus atendia dos céus o clamor desta igreja. Os céus naquele lugar se abriam e o impossível se tornava possível para aquela igreja. Aleluia! Deus quer que você entenda que Ele está mudando a história da Igreja Batista Vida Nova nesta noite. Deus vai mudar a sua história. Você não está aqui por acaso, Deus te trouxe neste lugar, então Ele também vai mudar a sua história. A vida daqueles homens, daquelas mulheres,
mostram para nós que eles dependiam mais da vontade do Senhor do que os seus próprios entendimentos, do que dos seus próprios recursos, do que os seus sonhos, do que as suas vontades, do que dos seus prazeres, do que eles construíram. E assim se tornaram sensíveis às necessidades uns dos outros. Prepare-se, porque quando nos tornarmos esta igreja, a explosão de compaixão, de amor, será tão forte como que nós pudéssemos pegar e agarrar. Deus, através do poder da oração, vai mudar a sua vida, vai fazer você amar mais as pessoas, vai fazer mais você olhar para as dificuldades do seu próximo, vai permitir com que você se importe mais com o seu irmão que está do seu lado nesta noite, aqui nesse culto, que você talvez nem tenha ideia o que ele passou durante esta semana, mas o amor de Deus vai mudar. Querido irmão e amigo que está nessa noite, a oração tem algo de Deus poderoso. Você está passando por lutas, dobra o seu joelho e ora a Deus. Não clame mais a ninguém, não coloque ninguém na sua oração. Esse é o ensino da palavra de Deus, é o que a Bíblia nos ensina. Pastor, mas eu fui criado pela minha família, minha família tem uma crença diferente, frequenta uma igreja diferente. Eu fui ensinado desde pequeno que eu precisava buscar em outras pessoas para chegar a Deus. Não, querido, a Bíblia, ou você acredita na verdade que é a Bíblia, ou então você não consegue caminhar na sua fé. Porque o que nos garante esta certeza, esta fé, é a palavra de Deus, é nela que nos baseamos. Então não tem como chegar a Deus colocando ninguém na sua história, no seu caminho. A Bíblia diz que só existe um intermediário, e o nome dele é Jesus. Aleluia. Jesus é a Ele que nos leva até o Pai, é Ele que nos leva a Deus. Busque a Deus por meio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todas as vezes que orardes, que buscardes ao Pai, faça isso em meu nome. Por isso nós dizemos sempre no final das nossas orações, nosso clamor ao Senhor: em nome de Jesus. Ele ouve a nossa oração. Essa igreja, irmãos, ela sabia, ela conhecia isso, ela aprendeu isso. E assim então eles se tornaram uma igreja forte, uma igreja poderosa. Eles passaram a amar uns aos outros de uma maneira mais prática, mais fraternal. Havia nessa igreja um coração, um único coração. Havia nesta igreja uma só alma. Talvez você está me ouvindo nesta noite e pense: nós estamos vivendo um mundo tão difícil, pastor, um mundo tão egoísta, onde as pessoas, elas confiam mais nelas, elas pensam nelas, nas suas necessidades. É verdade, sim. E a Bíblia diz para que nós tomássemos cuidado, porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Se possível, irmão, até o seu amor, até o meu amor pode se esfriar. Portanto, nós temos que vigiar, estar atento às necessidades uns dos outros. Havia neles uma só alma. Está lá, verso 42 ao 47 do capítulo 2. E o modo de vida dessa igreja, não somente entre eles, mas a Bíblia diz que produzia um impacto na sociedade ao seu redor. Querido irmão, se esta igreja que está neste lugar, ela não fizer a diferença nessa sociedade, se nós não formos uma igreja relevante nesse bairro, nesta cidade, eu quero te dizer uma triste notícia: nada vai adiantar estarmos aqui semanas após semanas, cantando, orando, buscando a Deus, mas nós não fazemos o principal do que agrada o coração de Deus. Quando você se reúne, quando você busca a Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai se importar com o seu vizinho que mora ali ao lado da sua casa. Você vai deixar a vergonha de lado e vai começar a cumprimentar o seu vizinho. Você vai começar a falar com ele, você vai começar a apoiá-lo, você vai começar a ajudá-lo, estender a mão.
quando ele estiver passando por necessidades. E ele vai olhar para você e vai saber: aqui nesta casa mora um servo de Jesus, verdadeiro. Aqui nesta casa mora um crente em Jesus verdadeiro. Porque o mundo, irmãos, está cheio de pessoas que se dizem crentes, mas não são de verdade. Estão brincando. Eu quero te dizer uma verdade: o diabo é mais crente do que muitos crentes. Alô, você está aí ainda? É verdade, o diabo ele é mais crente do que muitos. Nós precisamos mudar isso na nossa vida e nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus. A igreja de hoje também pode ser esta influenciadora, como a igreja de Atos foi. Pode ser uma igreja que por onde passa deixa marcas nesta geração. Amados, o tempo pode ser outro ao nosso redor, as circunstâncias podem ter mudado, o mundo pode estar de cabeça para baixo. Nós olhamos para a política do nosso país, nós vemos tantas coisas absurdas acontecendo. Parece que o mundo está fora dos eixos. Eu quero te dizer uma coisa: pode ser que isso tudo realmente esteja acontecendo, mas uma coisa que não muda é Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Jesus, Ele é para sempre, aleluia. Ele continua agindo ontem, assim como Ele agiu hoje e agirá amanhã. Ele vai agir continuamente da mesma maneira, aleluia. Mas para nós sermos a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que ora, nós precisamos ser, em primeiro lugar, homens e mulheres de oração. Nós precisamos ter comunhão com Deus. A Bíblia nos ensina como fazer isso. A Bíblia orienta que nós entremos no nosso quarto, fechemos a porta, busquemos a Deus no nosso secreto. Por quê? Porque é assim que nós adquirimos discernimento a respeito de todas as coisas. É dessa maneira. É dessa maneira, quando nós vamos clamar ao Senhor em oração, é que nós passamos a ter um coração mais sensível às coisas de Deus. É assim, quando nós fazemos isso, que nós somos capacitados a tomar certas decisões na nossa vida, decisões corretas, decisões seguras para a nossa vida. Tem uma decisão importante esta semana para tomar: busque a Deus em oração. Precisa vender alguma coisa ou comprar alguma coisa, busque a Deus em oração. Está passando por uma luta na sua casa, na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com a sogra. Busque a Deus em oração, porque a oração muda todas as coisas. A oração, irmãos, é um ensino da palavra de Deus para nós. Esse tempo com o Senhor deve ser o tempo mais importante dos nossos dias. O tempo onde estamos sozinhos com Ele. Hoje Deus está trazendo esta palavra porque Ele quer sacudir as nossas estruturas e agir. Antes em nossas vidas, Ele quer trabalhar antes em mim e em você, para depois Ele poder manifestar o seu poder quando nós estivermos reunidos, quando nós começarmos a deixar que Ele opere através de nós. Uma pessoa que tem uma vida particular de oração, uma pessoa que todos os dias busca Deus em oração, meu irmão, quando ela se junta com o corpo, quando nos juntamos como igreja, meu Senhor amado, o fogo é grande, a fogueira, a fornalha é grande, o poder é grande, porque nós confiamos no Senhor e nos reunimos depois de vivermos um tempo de oração. Uma pessoa que tem uma vida particular de oração, ela é uma pessoa certamente sensível ao Espírito Santo. Eu quero nessa noite trazer
Um desafio para você, se você ainda não faz isso. Busque algo, tome uma decisão nesta noite, de buscar algo diferente na sua vida, através desta palavra. Faça um combinado com Deus nesta noite, e não se mova para fazer nada diferente. Mas diga a Deus: Senhor, eu quero esta noite, a partir desta noite, viver uma vida nova de oração. E sabe, querido, eu quero te trazer um desafio. Comece todos os dias da sua vida, e isso não é impossível de acontecer, ao se levantar, antes de você comer a sua primeira refeição, antes de você abastecer o seu físico, a sua carne, você vai dizer para a carne: carne, aguenta aí, porque antes eu quero alimentar o meu espírito. Carne, sossega, porque antes eu tenho um encontro com o meu Deus, com o meu Senhor. Antes de você colocar o primeiro pedaço de pão, o primeiro gole de café, de chá, de leite, seja lá como for o seu café da manhã, a primeira fruta, você vai buscar a palavra de Deus. Faça isso. Comece a fazer isso e você vai descobrir aquilo que você ainda não conhece na sua caminhada com Jesus. Eu creio. Quantos creem? Amém? Eu espero que essa mesma quantidade seja a quantidade daqueles que vão fazer, se ainda não estiverem fazendo. Amados, quando um grupo de pessoas que amam ao Senhor oram juntos, segundo a vontade de Deus, acontecem milagres sobrenaturais. O Ney estava falando para nós, irmão Rosinei, nós temos outro Ney aqui nessa noite, né? Sejam bem-vindos, amamos vocês. Estava falando de ontem à noite, quando nós tivemos a oportunidade de orar. E de fato, Ney, eu concordo com você que foi, eu acho que, a maior semeadura que nós fizemos até hoje, com esse propósito, nesse novo tempo, aonde saímos pelas ruas desse bairro, dos bairros vizinhos, das chácaras, Zuleika Jaburo, aqui, Quinta das Laranjeiras, Carolinas, fomos na Vila da Paz, que é um bairro um pouquinho mais distante aqui, fomos lá, orarmos, buscarmos a Deus, clamarmos ao Senhor, e eu não tenho dúvida que Deus ouviu a oração do seu povo na noite de ontem. De manhã me acordei, depois de uma noite difícil, uma noite que eu considero uma noite de guerra espiritual. Essa madrugada um espírito maligno foi no meu quarto me visitar. Foi colocar medo em mim. E eu senti literalmente a presença dele. E era um espírito vestido com uma capa de uma bruxa. E eu me lembrei pela manhã, enquanto eu contava isso para minha esposa, eu lembrei pela manhã que nós passamos em vários lugares do bairro, depois do nosso turno, onde oramos, e em especial nós gastamos um tempinho sobre um quarteirão. Não vou mencionar aqui agora porque estamos pela internet, mas eu gastei um tempo em especial por um quarteirão do nosso bairro. Talvez você no particular, depois se tiver curiosidade e quiser saber, eu conto para você. Paga uma pizza para mim, está fechado. E eu tenho certeza que esse quarteirão, o fato de termos parado nesse quarteirão e oramos ali, tem a ver com o que eu tive, a experiência ruim que eu tive nessa madrugada. Acordei de manhã, você também, com aquela barulheira eletrônica, vindo de um lugar que eu não vou falar, começa com Ma e termina com Eda. E eu não aguentava mais aquilo. Parece que os caras instalaram o palco na rua da minha casa. Eu acordei, mas eu fiquei tão triste. Eu falei: Senhor, depois de orarmos a noite toda, Senhor, pelos bairros, passar por uma luta dessa. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: vocês lembram que ontem vocês declararam que os céus estavam abertos sobre esta cidade?
Vocês lembram que ontem, sobre cada entrada desta cidade, vocês liberaram um decreto, fechando para toda obra maligna sobre esta cidade, declarando que Tu será uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade abençoada, uma cidade onde todos os moradores serão bem de vida. Nós declaramos isso pela fé. Se você crê nisso, receba, porque você mora aqui, aleluia. Uma cidade onde a saúde é plena, onde os governantes se importam com a cidade, aonde malignos, espíritos malignos aqui não vão poder com esta cidade, porque aqui quem reina é a glória do Senhor Jesus. Você lembra disso? Eu disse, me lembro, Senhor. Então, vocês oraram e decretaram isso. Eu quero que você saiba que tudo que está sendo feito nesta cidade não está atingindo esta cidade como você está pensando. Aleluia. Mas que eu me lembrei que faltou colocar na nossa lista aquele lugar que começa com Má e termina com Eda, faltou. Mas na próxima eu ponho. Nós vamos orar. Vamos abençoar. Nós não queremos de maneira alguma fazer nada diferente do que abençoar. Quero abençoar. Eu quero que esse lugar prospere. Eu quero que esse lugar traga muitas pessoas do Brasil, do mundo para conhecer. Mas eu não quero que o inimigo use aquele lugar para trazer a desgraça sobre a nossa cidade. Isto não, em nome de Jesus. Quantos concordam com isso? Sabe, irmãos, quando nos unimos para orar, tudo muda. Com certeza a rua da sua casa foi alcançada pelo poder da oração. Alguém passou lá e orou pela sua rua, pela sua casa. Orou pelos vizinhos, pelas famílias, orou por cada comércio, orou por cada supermercado, orou por cada bar, orou por cada mercearia. Oramos, abençoamos as vidas, fechamos no mundo espiritual que tem que ser fechado. Alô? Em Levíticos, não precisa abrir, só anote. Capítulo 26, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: 5 de vocês, eu disse? 5. Na verdade não foi eu que disse, foi a palavra de Deus que disse. 5 de vocês perseguirão 100. Diga assim, 5 persegue 100. 100 de vocês perseguirão 10 mil. Diga, 5 persegue 100. 100 perseguem 10 mil. E o texto continua dizendo, e os seus inimigos, preste atenção, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Preste atenção, a Bíblia fala através do apóstolo Paulo que a nossa luta, quando nós vamos orar, quando nós vamos caminhar no dia a dia, não é e não pode ser contra a carne nem contra o sangue. A sua luta não é contra o físico, o mundo físico. Ah, pastor, tem um patrão lá que está difícil, está pegando no meu pé. Mas olha, ele não foi com a minha cara. Meu irmão, a sua luta não é no mundo físico. Quer mudar isso? Vai no mundo espiritual. É lá que você ganha as suas batalhas. É no nível espiritual. Pastor, a situação está feia para o meu lado, na minha casa. Não é no mundo físico, brigando, reclamando, resmungando, não. É lá no mundo espiritual. Pastor, a situação financeira na minha casa não está nada bem. Minhas finanças, estou desempregado. Não busque no mundo físico. É lá no mundo espiritual que você vai ganhar a sua batalha. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ele está dizendo para nós o seguinte: a sua briga não é com pessoas. Quando a palavra de Deus está dizendo assim, os seus inimigos cairão à espada diante de vocês, nós precisamos interpretar esta palavra no mundo espiritual. Os nossos inimigos hoje são todas as hostes do inferno que o inimigo tem liberado e soltado em todos os cantos, para escravizar as pessoas, nos vícios, nas drogas, nas bebidas, para trazer problemas nas famílias, desentendimento, para trazer prisões na pornografia, na imoralidade sexual, levando pessoas à morte, levando pessoas a ceifar suas próprias vidas com suicídio, do menor ao mais velho.
É contra esses espíritos malignos que são as nossas batalhas, as nossas guerras. Uma vez eu estava em casa, não faz muito tempo isso, e uma pessoa com a voz feminina, eu não sei descrever se ela era jovem, mais velha, não sei. Parecia uma voz jovem, igual a minha assim. E ela perguntou: esse telefone é da igreja Batista? Eu disse sim. Será que você pode fazer uma oração por mim? Falei, claro. Com quem estou falando? Ela disse o nome, não me recordo agora. E aí ela falou: olha, estou passando por um problema assim, no meu casamento. Meu casamento está por um fio de se dissolver, de acabar. Tem uma outra pessoa na história e eu estou assim angustiado, estou sofrendo demais. Será que o senhor poderia orar por mim? Posso, vamos orar já. Fiz uma oração por ela, pelo marido, coloquei algumas coisas que ela havia pedido na oração e eu disse: você precisa fazer isso, continuar buscando a Deus, porque é nele que você vai receber a sua vitória. Amém? Amém, muito obrigado, estou me sentindo tão aliviada. Amém, Deus abençoe. E ela se foi, desligou. Passou um tempão. Um dia desses atrás, recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Oi, o senhor é quem orou por mim, da Igreja Batista? Eu sou a fulana e tal. Aí eu disse: bom dia, boa tarde. Me respondi, ela disse: eu queria dizer para o senhor que as orações foram atendidas. Minha família está restaurada. Eu falei para ela: dê a glória a Deus, porque é Ele que operou. Mas Deus, quando eu desliguei ali aquela mensagem, Deus falou no meu coração: esta moça ou essa mulher, ela é aquela leprosa dos 10 que estavam leprosos e que Jesus curou, e todos saíram curados, mas na metade do caminho ele voltou para dizer para Jesus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me curou. E Jesus perguntou: aonde estão? Não eram 10 ou 9? Aonde estão os outros? Ele disse: não sei, mas eu sei que eu fui curado, eu estou aqui para te agradecer. Aquela mulher, ela está alegre, feliz. Poder da fé, da confiança dela. Muito provavelmente ela talvez não soubesse orar como eu usei as minhas palavras, mas isso não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus são palavras simples, singelas, de verdade. E não sei como é a sua, mas se você não está orando assim, comece a orar, porque Deus vai ouvir a sua oração, e os teus inimigos vão correr de você. Posso ouvir amém? A maioria, irmãos, dos avivamentos registrados ao longo da história da igreja começaram assim, com um pequeno grupo de pessoas orando, um pequeno grupo se dispondo a orar, a buscar. Eu fiquei tão feliz ontem de ver alguns irmãos. Claro que, eu também não poderia deixar de falar que alguns podiam ter vindo e não vieram. Você que não veio, fique aqui depois do culto para nós irmos ter uma conversa em particular. Eu estou brincando. Mas se você tivesse vindo, se você tivesse, ainda que não tivesse lugar no carro de alguém, ainda que você porventura não tivesse com o seu carro, mas tivesse ficado aqui, com certeza o fogo seria maior, o poder de Deus seria maior sobre esta cidade, sobre este lugar, em nome de Jesus. Fica para o próximo. Amém?